Olá, está no ar mais um Mundo Esporte. Confira os destaques de hoje. Aumenta a crise no Palmeiras e Kleber é afastado. Os resultados da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nadal perde para alemão nas oitavas de final do Master 1000 de Xangai. Isso e muito mais agora no Mundo Esporte. O Mundo Esporte começa falando do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, em meio à crise que envolve os resultados recentes, a agressão por parte da torcida ao volante João Vitor e o motim liderado pelo afastado Kleber e pelo goleiro Deola, arrancou um empate com o Flamengo na noite da quarta-feira por 1-1 no Engenhão pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado deixa o time paulista mais distante da Libertadores. Está na 9ª posição com 41 pontos, 7 a menos do que o próprio Flamengo, quinto colocado, e último a garantir uma vaga no torneio continental. Thiago Neves abriu o placar aos 10 minutos da segunda etapa. O Palmeiras, que não contou com Kleber afastado pela diretoria e perdeu Marcos Assunção na primeira etapa por contusão, conseguiu o empate com Michael Leite aos 18 minutos. Na próxima rodada, o time carioca visita o Ceará, enquanto a equipe paulista sem Felipão encara o Fluminense em São Paulo. Já o São Paulo também não passou de empate por 0-0 com o Internacional na tarde de quarta-feira na Arena Barueri pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro e completou 5 jogos seguidos sem vitória na competição. Com o tropeço, o time tricolor vê mais longe a possibilidade de título. Está na terceira colocação com 48 pontos, 3 a menos que o líder Corinthians, que joga ainda na quarta-feira contra o Botafogo no Pacaembu. Já o Internacional tem 44 pontos e continua na 7ª colocação. O time tricolor, que vinha de um empate por 3-3 com o Cruzeiro, teve Luiz Fabiano pela terceira vez no Nacional, mas o atacante fez pouco, bem como toda a equipe paulista. Em um jogo disputado, faltou capricho nas finalizações a gol. O Corinthians sonhou encerrar o feriado de 12 de outubro com 4 pontos de vantagem na primeira posição do Campeonato Brasileiro. Com uma atuação segura de um candidato ao título, o Glorioso venceu o Timão por 2-0 no Pacaembu, ganhou força na briga e aumentou a disputa pelo topo da classificação. Louco Abreu e Michael Suel marcaram ainda na etapa inicial. Depois dos 3-0 sobre o Atlético Goianiense no último domingo, o Corinthians voltou a ser instável, errou em demasia e perdeu grandes chances de embalar definitivamente. Adriano entrou aos 18 minutos do segundo tempo para ser o salvador, mas esteve longe de decidir. Sem ritmo e muito lento, o melhor que o Imperador conseguiu foi uma perigosa cabeçada para fora. O Botafogo reage com uma grande exibição no momento de decisão do torneio. A equipe volta a triunfar após 3 rodadas de jejum e atinge a marca dos 49 pontos, apenas 2 abaixo do Corinthians. O clube ainda tem um jogo a menos para brigar pela liderança contra o Santos, dia 19 de outubro, na Vila Belmiro. Também no domingo, pega o Atlético Paranaense às 4 horas da tarde, no Engenhão. Sem atuar desde o jogo contra o São Paulo, realizado em 21 de setembro, o atacante Lee Edson pode reforçar o Corinthians contra o Cruzeiro no domingo pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele vai participar de um coletivo com os reservas e, caso não sinta dores no joelho, deverá ser liberado para jogar. O atacante desfalcou o time nas últimas 4 partidas em virtude de dores no joelho esquerdo. Em julho, Lee Edson passou por uma artroscopia no local. Que também é dúvida para a partida é o lateral esquerdo Fábio Santos, que deixou o gramado ainda no primeiro tempo na derrota para o Botafogo em virtude de dores no joelho esquerdo, após um choque com o zagueiro Fábio Ferreira. Ronaldinho virou mesmo camisa 10 que o técnico Mano Menezes tanto procurou para a seleção brasileira. Na vitória por 2-1 sobre o México, o jogador do Flamengo pôs fim ao seu jejum de gols com a camisa amarela e ainda se afirmou como meia criativo no time nacional. Foi o 6º jogo de Ronaldinho sob o comando de Mano Menezes. Ele havia participado da derrota para a Argentina em Doha no ano passado e só voltou ao time no amistoso contra a Gana há um mês. Desde então foram 4 vitórias em Gana, Argentina, Costa Rica e México e um empate.
Com a saída do zagueiro Lúcio, o camisa 10 também assumiu o posto de capitão da equipe. Ronaldinho foi de novo o jogador que mais finalizou, 5 chutes a gol, o mesmo número que Hulk, e acertou o alvo uma vez numa cobrança de falta perfeita que serviu para empatar o jogo. Voltando a falar sobre o Palmeiras, o time confirmou que vai atender o pedido do técnico Luiz Felipe Scolari. O atacante Kleber não jogará mais pelo clube. A informação foi dada na manhã da quarta-feira pelo vice de futebol do time alviverde, Roberto Frisot, no desembarque do time no aeroporto de Congonhas. Scolari declarou na quarta que Kleber não jogará mais com ele, contou que acertou com o presidente Arnaldo Tironi sua permanência no cargo. O estopim da crise palmeirense aconteceu após o volante João Vitor se envolver numa briga com membros da torcida organizada Mancha Alviverde em frente ao estádio de Palestra Itália na terça-feira. Após o ocorrido, os jogadores chegaram a ameaçar um montim e não viajar para o jogo contra o Flamengo no Rio de Janeiro, liderados pelo atacante Kleber e o goleiro Deola. O Mundo Esporte faz um intervalo e volta já já. Fique com a gente!